a se tornar uma pessoa que lê livros, certo? Vamos ver, qual que é a sua meta de leitura para o ano seguinte? Meu irmão, no tempo que isso desgraça a sua vida, o seu sistema cognitivo, até mesmo o seu estado psicológico, cara. É um monumento da história da humanidade. É no top 3 dos melhores livros que eu já li na minha vida, cara. Que prazer e que alegria foi poder ler esse livro. Este livro se chama Salve, salve Universo Narrado. Essa aqui é uma prosa que vocês estão me pedindo há muito tempo, que é trocar uma ideia sobre os principais livros que eu li em 2025 e quais que eu recomendaria para você ler com certeza esse ano. Tem um livro, cara, pô, eu fiquei muito feliz, assim, de verdade, que eu li em 2025, que foi talvez, assim, tá no top 3 dos melhores livros que eu já li na minha vida, cara. Que prazer e que alegria foi poder ler esse livro e eu vou compartilhar isso com você nessa nossa prosa. Bom, essa que tá aparecendo aí, cara, é a lista dos livros que eu li esse ano, foram 26, 27 livros, se não me engano. Pretendo ler um pouquinho mais nesse ano de 2026. Antes de falar dos livros, uma pergunta que sempre me fazem é o seguinte: Vamos ver, qual que é a sua meta de leitura para o ano seguinte? Cara, graças a Deus, felizmente, aí, já tem alguns bons anos que eu não tenho meta de leitura. Pô, eu quero ler 20 livros, 30 livros, 40 livros. Eu consegui fazer, cara, com que a leitura se tornasse parte de quem eu sou, parte da minha vida. De modo que ler 20, 25, 30 livros por ano é algo comum, é algo natural. Eu faço quase que sem esforço. Na verdade, se eu ficar, cara, uma semana sem ler, eu começo a ficar chato, estressado, irritado, sacou? Realmente o negócio tornou quase que um vício e parte de quem eu sou. Então, se isso faz parte da minha vida, eu não preciso colocar uma meta para algo que eu já faria naturalmente, né? Bom, tudo isso é para fazer um adendo, que eu acredito que a principal coisa que você pode fazer, já que a gente está trocando essa prosa sobre livros, é realmente se tornar um leitor. Se tornar alguém que tem afeição pela leitura, pela construção do conhecimento, alguém que encontra prazer, cara, nos livros, sacou? Se você for ver, eu me mudei de casa recentemente, né? E eu lembro que eu recebi uns amigos e tal, e um deles falaram: pô, bicho, essa televisão sua tá muito pequena pro tamanho da sua estante. Eu mandei fazer uma estante lá bem grande, para construir uma biblioteca, né? São mais ou menos 500 livros em volta e tal. E eu falei: cara, é porque essa televisão, na verdade, meu pai que me deu essa televisão, tem mais de 25 anos, irmão. Foi uma televisão que ele comprou lá em 2002, 2001, mais ou menos. E aí ele tinha no quarto dele, então depois ele comprou outra televisão, a televisão ficou parada. Quando eu casei, ele falou: leva essa televisão que tá parada. E como eu nunca dei tanto valor assim ao aparelho televisivo, eu peguei aquele e é o que eu tenho até hoje. E enfim, quando eu tava respondendo esse amigo meu, eu falei: caramba, tá de boa, você TV me atende e tal. Ele falou: não, bicho, mas tem que meter a televisão grande aqui e tal, não sei o que. Esse negócio aqui é muito grande. E no que eu falei: cara, na verdade, pra mim, o que importa muito mais é o que tá em volta da televisão, que são os livros. Eu gasto muito mais tempo neles. Então, assim, eu leio livros de 700, 800 páginas e fico mais de mês lendo ele. E já filmes, sei lá, ou séries, eu assisto muito pouco. Então, realmente, eu investi muito mais do que tá em volta da televisão do que na televisão em si. Mas tudo isso para dizer que um negócio que você pode fazer, que é muito relevante, é realmente se forçar ou se educar, a se tornar uma pessoa que lê livros, certo? Eu já troquei essa ideia algumas vezes com vocês, eu já li um livro em que eu aprendi isso, né? Que é o Hábitos Atômicos. Ele diz que a melhor forma de você incorporar um hábito é você querendo mudar fundamentalmente algo a respeito de quem você é. Então, se você entrar no ano de 2026 com a meta de, cara, eu quero ler 25 livros, isso é meio disfuncional. Talvez você tá com essa meta aí há 5 anos e até hoje não conseguiu bater. Porque é só um número distante e tal, um resultado que você está focando. O certo seria você focar em quem você quer se tornar. Tipo assim, meu irmão, eu quero me tornar alguém que lê livros. Eu quero me tornar um leitor. Eu quero me tornar alguém que no fim de semana prefere desligar o celular, desligar a televisão e ficar ali 5 horas lendo um livro. Eu quero me tornar essa pessoa. Se você quiser se tornar essa pessoa, aí sim, você vai começar a realizar certas ações. Talvez você possa começar copiando ou imitando o que alguém que é um leitor, o que você acha que alguém que é um leitor faria, que os livros que ele leria, o que esse cara faria. E quando você passa tempo suficiente imitando essa pessoa, no meio do caminho você acaba se tornando ela. E aí, alcançar a meta, o resultado final, ler 20 livros no ano, 15 livros no ano, 10 livros no ano, sei lá qual é o seu objetivo, acaba se tornando só uma consequência, sacou? De ter trilhado essa jornada. Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito em você trilhar uma jornada nobre, uma jornada de virtude, de disciplina, e o resultado ser só uma consequência disso. É, por exemplo, o que a gente sempre fala aqui no Universo Narrado, o fato de a gente ter um monte de aluno que acerta mais de 90% em física e matemática.
no Enem, FUVEST, Unicamp, provas militares, as diversas provas do país, para nós sempre foi só uma consequência deles trilharem a jornada que a gente propõe para eles, as lições de física, lições de matemática, que inclusive se tiver interesse, ó, as matrículas para 2026 estão abertas, o link está aí embaixo. Então enfim, tudo isso só para dizer que o jeito mais eficiente de você se tornar um leitor é você realmente querendo mudar quem você é. Quando você escolhe mudar algo na esfera da identidade, essa é a melhor forma de você incorporar o hábito. É por isso que você sempre fala que, cara, eu vou começar a malhar, eu vou para academia e tal, e você nunca vai. Por quê? Porque você não consegue sustentar aquilo. Porque não existe um compromisso em mudar fundamentalmente quem você é, algo na esfera da identidade. No dia que você fala, irmão, eu me recuso a ser esse indivíduo sedentário. Eu me recuso a ser esse indivíduo ignorante. Aí, meu amigo, você abriu a porta para conseguir realmente incorporar um hábito novo. Porque, no fundo, esse hábito de quem lê todos os dias como eu, ou de quem pratica atividade física regularmente, quem prefere acordar, dormir cedo na sexta-feira, para acordar sábado 6 da manhã para fazer uma corrida, sacou? Bicho, você precisa mudar quem você é. Aquilo ali tem que ser um estilo de vida que você vive e respira. E não pode ser só atitudes que você faz para conquistar um resultado, porque você não consegue sustentar isso no tempo. Enfim, só uma breve prosa, um breve preâmbulo aqui sobre como você pode, o que você poderia fazer de mais relevante para realmente se tornar uma pessoa que lê, né? Enfim, dito isso, os livros que eu mais curti esse ano, desses 27 que eu li, não necessariamente nessa ordem, tá? Na verdade eu vou deixar o que eu mais curti pro final. Primeiro foi Flores para Algernon. Como eu disse, o primeiro que eu tô dizendo é o primeiro que eu tô te falando. Não é o que eu mais gostei necessariamente, mas é um excelente livro, tá? É um romance contra a história do Charlie, que é um indivíduo que é burro mesmo, sacou? Ele tem uma deficiência cognitiva gigantesca, ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer um monte de coisa. E aí ele participa de um experimento lá, que uns médicos querem fazer com ele, uma cirurgia nova lá e tal, que tem a proposta de fazer com que ele se torne inteligente, desbloquear uma área no cérebro dele lá que estava bloqueada e ele se tornar uma pessoa inteligente, o que de fato acontece. Ele inclusive se torna alguém até mais inteligente depois do que os próprios médicos que fizeram a cirurgia dele e tal. Enfim, aí tem todo um desenrolar na história do livro, cara, e um desfecho muito bonito, e tem a ver com conhecimento. Tem a ver, na verdade, com conhecimento e jornada, que é o que eu tô falando aqui com você, né? Sobre essa jornada de você ir construindo, de se tornar alguém que quer ler, e o objetivo é o que? O objetivo é ser melhorar um pouco por dia, não é chegar em lugar nenhum. Meu objetivo para 2026, meu, não é ler 43 livros e para 2027 ler 51 livros. Não, cara, meu objetivo é continuar lendo, construindo conhecimento, sacou? Investindo tempo em uma vida inclinada ao estudo. Esse é o meu objetivo. Isso é o que? Isso é uma jornada. Vou fazer isso pela próxima década, pelas próximas 2 décadas, se Deus me permitir. Enfim, dito isso, a história do Flores para Algernon tem uma relação muito interessante com o lance de construir conhecimento, de adquirir inteligência e como isso pode ampliar a sua visão de mundo, mas ao mesmo tempo como isso pode virar um sofrimento, e tem um lance muito interessante sobre jornada lá. É um romance muito legal, eu recomendo muito a leitura. O segundo livro que eu vou trazer na lista aqui é a biografia do Einstein, do Walter Isaacson, cara. É um livro de umas 600 e poucas páginas. Eu li esse ano e gostei pra caramba, cara. Assim, as biografias desse camarada aí são muito boas. E eu gosto de conhecer um pouquinho melhor da história de algumas figuras que eu admiro em alguma esfera da vida, né? E o Einstein certamente é uma delas, pra quem não sabe, né? A parte da física que eu mais gosto de longe é a gravitação, é a teoria da relatividade geral. Eu fiz o meu mestrado nessa área, em gravitação quântica de laços, investi muita energia estudando geometria diferencial, relatividade geral, para entender a teoria do espaço-tempo de Einstein, que é uma das coisas mais bonitas que eu tive o prazer de poder compreender. Então, enfim, eu admiro muito os trabalhos oriundos da mente desse cidadão, e eu quis conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Foi um livraço, talvez eu faça um vídeo, cara, ou quem sabe até um podcast só sobre esse livro e desdobrando algumas coisas sobre a vida do Einstein, algumas curiosidades sobre a história dele e tal. É um livro muito interessante, se você tem interesse em conhecer a figura do cara, vale a pena a leitura. Eu particularmente gosto de ler biografias, tá? Só um breve adendo, de pessoas que eu admiro, porque eu gosto de entender como é que essas pessoas pensavam, como é que elas se posicionavam em alguns contextos, né? Eu acho que com isso, em alguma medida, se torna uma pessoa melhor, ou pelo menos com mais repertório. Você vai atualizando seu sistema operacional para tomada de decisão, para perspectivas e modelos mentais de como é que você vê o mundo. Então, às vezes, você se depara com uma certa situação e você pensa, pô, cara, sei lá, como é que... Aí você pega os caras que você admira, como é que o Einstein agiria nesse contexto, como é que o Seneca agiria nesse contexto, como é que Platão agiria, não sei, cara. Eu acho que ler biografias de figuras que você admira em alguma esfera da vida, de algum jeito te possibilita entender como eles pensavam, como eles se portavam. Vai ter coisa que você vai discordar, vai ter coisa que você vai concordar, e algumas coisas você vai carregar com você nessa sua mala de ferramentas que são, talvez, um campo de repertórios que você tem para poder ler a realidade e tomar decisões. Eu gosto de biografias por conta disso. A do Einstein foi uma super interessante. O terceiro livro dessa lista que eu vou trazer é o livro O Padrão Bitcoin. Eu gosto muito do tema do Bitcoin há bastante tempo. Já invisto em Bitcoin há algo como uns 8 anos. Curto muito o tema, muito por
por dançar muito com o lance do anarquismo, que é um tema que me interessa muito. Inclusive, recomendo uma leitura excelente, que é O Banqueiro Anarquista, um conto do Fernando Pessoa, um conto curto, cara, 20 e poucas páginas, você lê numa sentada, um conto muito bonito, inclusive. Vai descobrir lá como que há a possibilidade de existir um banqueiro, um grande capitalista, que era, na verdade, anarquista. É um livro muito interessante. Mas enfim, o livro do Padrão Bitcoin eu acho legal porque, particularmente, é um livro aí que tem 10 capítulos. Os 7 primeiros capítulos, que são umas 200 e poucas páginas, acho que o autor nem cita a palavra Bitcoin. Ele realmente está contando um pouco de história, é um livro de histórico muito interessante. Mesmo que você não se interesse pelo tema do Bitcoin, tá? Ele te conta toda a história da moeda e da evolução do conceito de dinheiro ao longo de diferentes contextos da história da humanidade. É um livro muito interessante do ponto de vista histórico, da perspectiva histórica, né? E no final, só nos últimos 3 capítulos, ele acaba falando de Bitcoin, o que pra mim foi até a parte mais sem graça, porque como é um tema que me interessa, o que tinha lá eu já meio que conheci, já tinha lido em outras fontes, outros livros, né? Outras referências. Mas os 7 primeiros capítulos, que é a parte justamente que ele não fala nada de Bitcoin, acho que ele nem cita essa palavra, foram muito inéditos pra mim, sabe, né? Em sua maior parte, assim. Tinha muita coisa ali que eu não conhecia, muita coisa sobre a história, sobre a economia que eu aprendi ali, que realmente expandiu um pouco a minha visão de mundo. Eu recomendo demais essa leitura, cara. Você precisa entender o que é o dinheiro. Isso é fundamental, porque, pô, vamos ser sinceros, você tem uma coisa que você vai ter que lidar ao longo da sua vida inteira, provavelmente é com grana, meu irmão. Sacou? Pô, ganhei X, gastei Y e tal, tem que investir nisso, comprar um apartamento, uma casa, o tempo inteiro, irmão. Você vai ter que lidar com grana, então entender o que é a grana de fato, como que esse conceito foi criado, né? É uma ficção social, né? E que papel isso ocupa na humanidade e quais são talvez as alternativas para você não se tornar um prisioneiro do sistema, enfim. É uma leitura interessante, cara, eu realmente recomendo que você leia. Tem um outro livro muito bom, e cara, esse livro também abre muito minha cabeça, eu recomendo muito que você leia. Eu já vou citar 2 aqui de um pacote, que é um livro que se chama A Geração Ansiosa. Ele conta como que essa geração, que tá aí chegando nos seus 17, 18 anos agora, no fim da adolescência, é uma geração extremamente ansiosa, e qual que é o papel do uso das redes sociais nisso. Bicho, aí ele mostra vários gráficos, vários estudos, né? É um livro bem... com bastante referência, né, acadêmica, e ele vai, por exemplo, ele mostra como que as meninas são muito mais suscetíveis a desenvolver certos transtornos de ansiedade, etc e tal, do que os meninos, porque a rede social que elas mais usam, tipo Instagram, acaba sendo, o TikTok, né, redes sociais de muita exposição e de muita comparação, e como que isso faz mal. Meu irmão, tem uma porrada de estudo, uma porrada de gráfico, talvez dá para render outras prosas aqui, mas o ponto fundamental é o tanto, essa é a principal tese do livro, que o uso descontrolado de celulares para crianças e adolescentes, né, e o uso também desenfreado de redes sociais, meu irmão, o tanto que isso desgraça a sua vida, o seu sistema cognitivo, até mesmo o seu estado psicológico, cara. Pô, bicho, isso aí é um negócio meio maluco. Eu quis ler esse livro porque eu me tornei pai no ano passado, em 2025, e eu queria entender um pouquinho sobre o uso do celular, de rede social, para crianças, para adolescentes, etc e tal. Lógico que, pô, minha filha tá longe, muito, muito longe de poder ter acesso a um celular, ela é um bebê, mas depois que eu li esse livro, eu percebi que ela tá ainda mais longe, cara. A idade talvez mais adequada para alguém ter o seu primeiro celular seria lá pelos 14, 15 anos de idade, é o que o autor defende, com base em diversos estudos. Enfim, cara, é um livraço. Se você quiser entender a desgraça que é o tanto de tempo que você está gastando em rede social e como que isso realmente, cara, tá moendo o seu sistema psicológico, bicho, leia esse livro, talvez ele abra a sua cabeça para você, pô, sei lá, cara, apagar sua conta em algumas redes ou diminuir substancialmente o seu uso delas. É um negócio que vai abrir muito a sua cabeça. E numa pegada um pouco paralela com essa daí, eu li um outro livro muito bom, foi um dos últimos que eu li em 2025, se chama The Extinction of Human Experience. O livro é porque eu tenho em inglês, né? Seria a extinção da experiência humana, algo do tipo, né? E, cara, eu preciso trocar uma prosa com você sobre isso. É um livro, assim, algumas coisas eu senti que ele chovia meio molhado, mas tirar um tempo e ler esse livro, pra mim foi importante, porque, basicamente, a autora mostra como que, em vários contextos, também por conta desse mundo hiperconectado em que o tempo inteiro, irmão, você tá aqui trocando ideia com alguém, mas se você pega isso aqui, irmão, tem um universo ligado 24 horas por dia dentro dessa porcaria aqui. E isso faz com que você não viva mais as experiências do mundo real, cara. E eu senti que eu também estava deixando de viver algumas dessas experiências, principalmente por trabalhar com a internet e acabar ficando conectado muito tempo por conta do trabalho. E eu consegui desacelerar um pouquinho no final do ano de 2025. Eu lembro que teve um dia muito massa, cara, que eu recebi uma galera lá em casa e eu deixei o celular desligado por umas, sei lá, 15 horas. E eu tinha acabado de ler o livro.
E aí eu comparei, contrastei e falei, cara, aqui eu vivi a experiência, eu vivi o que estava acontecendo aqui 100% do tempo. Pensei, caceta, irmão, como tinha tempo que eu não fazia isso. Coisa de meses. E se você fosse tentar, talvez tenha meses, cara, que você não viveu intensamente uma experiência humana, totalmente desconectado, em que você estava só ali, sem ter tido nenhuma vontade de pegar o celular, sem em momento algum querer se conectar com uma outra realidade que não aquela na qual você estava vivendo naquele momento. Enfim, mais uma vez, né, é um livro que pontua como que, em uma medida boa, a gente está caminhando para um lugar meio esquisito, sacou? De realmente se esfriarem as relações humanas, da gente não conseguir viver muito bem a experiência humana. E não sei, cara, eu sinto que esse mundo muito acelerado, né, o Manuel de Barros é um poeta que eu gosto muito, ele diz o seguinte num poema dele que se chama Andarilho: andando devagar eu atraso o final do dia. E essa foi a sensação que eu fiquei nesse dia que eu te disse. Eu desliguei tudo e aí pra mim a vida já automaticamente passou a assumir um ritmo um pouquinho mais lento, porque eu não estava num universo conectado e que milhares e zilhões de coisas acontecem em questão de segundos. Eu estava só ali, irmão, trocando ideia com 6 pessoas ali e tal, e foi aquilo. E o dia demorou pra passar, sacou? Eu acho que talvez porque eu tava andando devagar eu consegui acabar atrasando o final do dia. Foi um livro legal, cara, como eu disse. Algumas coisas eu achei um pouquinho óbvias, pra falar a verdade, não me soaram nada muito diferente do que eu já estava refletindo há um tempo, mas tirar o tempo para ler esse livro, e são umas 200 e poucas páginas, e refletir essencialmente sobre este tema foi super importante. Então esses foram 2 livros muito relevantes que eu espero que mudem substancialmente a minha forma de usar redes sociais aqui nesse ano de 2026, por mais que seja algo que eu tenha que fazer por conta do trampo, mas é um negócio que eu quero dar uma administrada, porque, enfim, ficou escancarado para mim o quão danoso e prejudicial esse negócio é. São bons livros para você fazer essa reflexão. E aí, meu querido, acho que agora eu cheguei no último. O último, meu irmão, o melhor livro que eu li no ano de 2025. E com certeza, um dos 3 melhores livros que eu já li na minha vida. E olha, irmão, que eu já li uns 500 livros. Então é um livro realmente muito foda, cara. É um monumento da história da humanidade. Meu irmão, este livro se chama Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote é o nome do livro, né? As aventuras do nosso cavaleiro da triste figura. Caraca, irmão, que livro legal, bicho. Meu irmão, assim, eu pegava, não sei, é um livro longo, né? A edição que eu tenho deve ter umas 800 páginas. Cara, eu lembro de ficar, assim, 2, 3 horas num dia lendo aquele negócio, como se eu estivesse vendo um filme. Eu lembro de minha mulher chegar lá em casa, cara, e me pegar rachando de rir. Eu, rindo. E ela olhava, o que é isso e tal? E aí eu tava lendo o livro, velho. E ela, o que tá acontecendo? Eu falei, bicho, você não tem noção das confusões que o tal do Dom Quixote de La Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Panza arrumaram. Então, assim, cara, bicho, é muito divertida a história, né? Tem várias camadas interessantes na narrativa, mas tem um lance que eu acho que é muito legal, que ao mesmo tempo como que o Miguel de Cervantes, que é o autor, né? E esse é um livro muito, acho que é do século, XVI, se eu não me engano, né? Então é um livro que já tem aí um tempinho bom, cara, algo como uns 400 anos, 500 anos, uma coisa do tipo. Mas, meu irmão, eu já li muita coisa, eu já li bastante coisa sobre literatura brasileira, literatura internacional, literatura russa e tal. Mas, cara, eu nunca vi nada como o Dom Quixote, cara. Meu irmão, é uma literatura gostosa de se ler, com um vocabulário muito bonito, muito rico, muito autêntico, mas ao mesmo tempo, em várias medidas, muito simples. Cara, é um negócio mágico, eu acho até difícil de explicar, assim, é uma obra muito monumental e merece ser lida. Não vou falar demais sobre ela aqui, senão qualquer coisa que eu fale vai acabar diminuindo o que de fato a coisa é. Você tem que sentar e ler lá por conta própria. Mas o fato tem um negócio que eu acho muito massa nessa obra, que é como que, quando você fica pensando, você fala assim, cara, beleza, aconteceu, então você leu lá alguma coisa da narrativa, aconteceu isso, aquilo, outro, ok. Aí você pensa assim, cara, como que eu descreveria isso que aconteceu? Um cara foi lá e tal no boteco, encontrou com outro, não sei o que, beleza. Aí quando você lê como o cara escreve, velho, é muito legal você perceber a enorme distância que existe entre você e um grande autor, cara. Um cara que tem como ofício principal escrever e fazer arte com aquilo, né, cara? É muito bonita a forma como o cara consegue descrever certas situações ali e certos enredos que se dão, e quando você compara como que você falaria aquilo para alguém e como que tá redigido, escrito, aí sim você se depara com esse enorme abismo que existe entre você e o autor, e você consegue contemplar de um jeito diferente a riqueza
daquela capacidade narrativa. Cara, é um livraço, as histórias são muito incríveis, divertidíssimas, a riqueza do vocabulário em contraste com essa grande simplicidade, meu irmão, foi um dos melhores livros que eu li. Eu li o volume 1, que são umas 800 páginas, eu comprei recentemente o volume 2. E cara, pra você ter ideia, esse livro foi tão foda que eu comprei o volume 2 e eu ainda não comecei a ler, cara. Porque eu tô com medo, que eu falei, cara, depois que eu ler, acabou, esse aqui é o último, né? O cara morreu, o livro é de 1605, 1620, alguma coisa assim. Já foi, irmão, só tem o volume 2. Então, sabe, eu tô como se você tá comendo aquele chocolate ali, cara, e você guarda aquele último pedacinho pro final, e você fica guardando ele, sabe, pra saborear, mas depois ele acaba. E é essa sensação que eu tô tendo com o Don Quixote, cara. Eu tô com o segundo volume ali, e era um livro que eu queria muito ler, eu comprei, mas que, meu irmão, eu tô segurando já tem um tempo pra ler, porque só tem ele, cara. Sacou? É o último pedaço do chocolate, mas é um livro muito foda e o bicho... Então, enfim, tá lá, o segundo volume lá guardado pra eu ler em algum momento. Eu já imagino e estimo que vai ser um livro tão à altura quanto o primeiro volume. Na verdade, pelo que dizem, é até melhor em alguns aspectos, né? Então, enfim, cara, tá aí, recomendação. Leia Don Quixote, cara. Foi um livraço, assim, um livro que me divertiu demais e realmente entrou na prateleira ali como uma das maiores obras literárias que eu já pude ter o prazer e o privilégio de ler. Meu camarada, é isso, essa aqui é a nossa prosa, espero que você tenha curtido. Me conta aí embaixo, por favor, vamos usar esse repositório aqui para ser um lugar público para todo mundo fazer algumas trocas. Me conta os 3, 5 melhores livros que você leu aí esse ano, porque a gente deveria ler, e sai trocando essas recomendações aí, talvez eu até leia alguns livros que você sugerir. Fechou? Tamo junto, valeu, até a próxima, Sapere Áudio. Se você curtiu a prosa aqui, deixa eu te falar, bicho. Se inscreve aqui para ficar por dentro e receber todos os vídeos do Universo Narrado. E do lado aqui eu separei para você o vídeo que este digníssimo algoritmo do YouTube entende que é o mais recomendado para você. Se você chegou até o final, pode assistir que você vai curtir. Com certeza o algoritmo não falha nunca. Valeu e a gente se esbarra lá.